da Coruja, tem alguns superchats também. Tem uma do Jones também, não tem? Também. Já falou do Jones, agora você vai conhecer o Jones, tá? Agora você vai conhecer. Põe aí, Pedrão. Mas isso são perguntas mandadas pra vocês? É da galera, é quem participa aqui com a gente, tipo assim, são caras políticos. Entendi. Tá, mais dentro da política mesmo. Pode soltar? Olá, pessoal. Salve, Robertinho. Salve, Rodrigo. Um grande abraço. Olá, ministro. Bom dia. Meu nome é Frederico Krebs, sou professor de filosofia do ensino médio. Eu também tenho um canal no YouTube onde eu faço análises políticas. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre orçamento público e educação, já que, por ser professor, essa é uma pauta cara para mim, dado que eu estou lidando cotidianamente com os enormes desafios da educação pública, desafios esses muito influenciados por um financiamento insuficiente. Nas declarações do Ministério da Fazenda, inclusive em falas suas, como a apresentação feita nesta semana no BTG Pactual, o governo tem destacado que herdou alguns aumentos de despesa do governo anterior e que isso representaria um problema fiscal para o orçamento brasileiro. Esse diagnóstico é colocado de uma forma mais negativa e entre esses aumentos é citado o do Fundeb. Vale lembrar que no final de 2020 a renovação do Fundeb aconteceu à revelia do então presidente Bolsonaro, que não tomou iniciativa, foi a sociedade civil, os movimentos de educação que lutaram por essa renovação porque ele poderia simplesmente acabar ampliando a complementação da União, o que resultou ali na sua aprovação e na celebração ali por vários movimentos e várias entidades envolvidas com a defesa da educação pública. Para quem nos acompanha entender melhor, o Fundeb é a principal fonte de financiamento da educação básica no Brasil, é um fundo no qual os estados e municípios destinam parte de suas receitas que depois recebem a complementação da União. Esse montante é redistribuído de forma proporcional ao número de matrículas na rede pública, e ele é essencial, por exemplo, para garantir reajuste salarial de professor, já que boa parte do salário dos professores é pago pelo Fundeb, porque muitas redes de ensino ali só conseguem pagar, inclusive, esses aumentos graças ao Fundeb. A minha pergunta é, dado que o aumento da complementação da União ao Fundeb tem sido tratado como algo negativo nas análises do Ministério da Fazenda, o senhor é contra esse aumento da complementação? O senhor defende reduzir a complementação da União no Fundeb? E, ampliando, quando o novo Fundeb foi aprovado, houve celebração por parte do partido do senhor que votou favorável a esse aumento. Esse apoio e essa comemoração foram um erro, então? Pergunta muito boa. Sabe quem criou o Fundeb? Foi o governo Lula, né? E, por acaso, eu era o ministro da Educação à época, né? Então, agora, o que você vê como a forma de colocar a questão muda a natureza do debate. O que eu critiquei, porque eu não fiz isso, foi criar o Fundeb sem fonte de financiamento. Você não pode criar uma despesa de 40 bilhões de reais sem fonte de financiamento. E agora, o que eu estou fazendo como ministro da Fazenda é exatamente buscando a fonte de financiamento para custear o Fundeb, que eu também comemorei. O que eu não sabia à época que eu comemorei é que eu ia ser o ministro da Fazenda que ia pagar a conta. E ainda disse que estou bastante confortável em fazer mais esse trabalho pela educação brasileira, depois de ter sido o ministro da Educação que mais ampliou o orçamento público. Agora, por que esse professor, que eu gostei dele, ele é muito bom. Ele tem uma cara boa. Mas a primeira coisa que ele deveria dizer é o seguinte: o senhor que foi o ministro que mais ampliou o orçamento público da educação, agora está criticando essa ampliação? Seria uma pergunta reconhecendo o que eu fiz quando era ministro. Sim. Agora, o que eu falei é o seguinte, quando você faz uma despesa, você tem que contratar receita. E quando as pessoas me criticam por taxar Bet, por taxar banco, eu tô falando, eu tô taxando essa turma pra pagar o Fundeb. Taxa, mano. Eles vão pegar isso aí e fazer esse corte, entendeu? Não, mas não pode fazer. Quando me criticam por taxar Bet, por taxar banco, eu tô taxando pra pagar uma conta que eu herdei. Eu não tô criticando a conta que eu herdei, porque todas as vezes que eu falo, a proposta é meritória. Eu teria votado a favor dela, se eu fosse deputado. Teria votado a favor. Agora, quando me cobram o déficit público, por que você está taxando a Bet e o banco? Porque eu preciso pagar o Fundeb. O Fundeb... A conta tem que fechar, né? A conta tem que fechar. O Fundeb, o que eu disse no BTG, estou dizendo aqui, e vou dizer em qualquer lugar, vou dizer na USP, vou dizer na igreja, vou dizer onde quiserem.
é que eu tinha 80 bi de conta para pagar. 40 em números redondos. 40 do Fundeb e 40 do BPC. E eu estou correndo atrás da Receita para pagar essa conta. Então qual é o pecado? Isso me torna um neoliberal? Ou me torna um gastão? A direita fala, o cara está gastando demais. Eu falo, cara, é uma conta que eu herdei. A direita fala, pô, ele quer diminuir o déficit, porque eu tenho que pagar a conta que eu herdei. Então você veja como essas visões estereotipadas são equivocadas. São equivocadas. E não adianta o cara querer me encurralar numa pergunta dessa, porque eu conheço as contas. Eu dedico 24 horas do meu dia para equacionar essas contas. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de correr atrás do financiamento daquilo que foi contratado e que eu acho justo. Porque se eu não achasse justo, eu ia tentar cortar. Como eu tento cortar super salário, como eu tento cortar previdência de militar. Eu tento cortar. O Fundeb eu não tento cortar. Mas eu tenho que pagar. Claro. Então, Mas o cara tá me questionando porque eu estou tentando pagar uma conta, né, que eu herdei do governo anterior pelo movimento social mesmo. Mas quem criou o Fundeb, pô? Quem era o ministro que criou o Fundeb? Quem é o pai desse menino? Não, e quem... Aí o cara esquece que eu fui o responsável pela maior expansão da universidade pública no país, pela reserva de vaga. Eu não estou dizendo que é um patrimônio meu, da sociedade. Deus, claro. Foi movimento social, mas, pô, eu estava lá. Quem mais ampliou o orçamento do Ministério da Educação na história, MEC amanhã faz 95 anos. Pode pegar. Qualquer ministro da educação. Mas daí, o cara não quer botar azeitona na minha empada, né? Ele pega uma frase e fica tentando... Cara, não dá. Pedrão, tem mais uma aí? Coloca aí, por favor. E depois a gente vai pra da Coruja aqui. Ah, essa da Coruja eu quero ver, hein? Por favor. Coruja é quem mantém o sistema funcionando. Ó. Salve Rodrigão, salve Robertinho, salve Pedro, todo mundo, Três Irmãos Podcast. Dando uma pergunta para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ministro, 2022, segundo turno aqui em Recife, eu estava junto com Lula no palanque quando Lula prometeu que não iria privatizar o metrô do Recife, nem fazer PPP, nem fazer concessão. O presidente Lula também prometeu para os metroviários da Transurb de Porto Alegre que não iria fazer a privatização da Transurb. Também prometeu para os urbanitários e urbanitárias da Compesa que não iria fazer privatização, né? Que a era das privatizações de Bolsonaro e Paulo Guedes iria acabar. E não venha, por favor, com a conversa que PPP e concessão não é privatização, porque o próprio PT, onde é oposição, em São Paulo, no Paraná e Minas Gerais e por aí vai, chama PPP e concessão de privatização. A dúvida é o seguinte, ministro, o governo Lula vai cumprir as promessas de campanha porque a escolha do governo Lula é para manter o PPI, o Programa de Parceria de Investimentos, que foi criado pelo Michel Temer no contexto do golpe contra a presidenta Dilma e que, na época, o próprio PT chamava de um programa golpista neoliberal de privatização da economia. O governo Lula 3 manteve o PPI, ampliou o PPI, inclusive o senhor diz que é contra as isenções tributárias, né? Mas no âmbito do PPI tem isenção tributária, renúncia tributária para as debêntures incentivadas e as debêntures de infraestrutura que o senhor criou. Então a dúvida é o seguinte, é esse o projeto de país do governo Lula 3, cria um novo teto de gastos do arcabouço fiscal que limita o investimento público, força o investimento privado a partir de PPPs e concessão com dinheiro do BNDES. Aqui em Pernambuco, a ideia é, depois que privatizar o metrô do Recife, colocar 3 bilhões de reais, dinheiro do BNDES. Aqui em Pernambuco, a ideia é o BNDES financiar com 2,7 bilhões a privatização da Compesa. Então a dúvida é o seguinte, ministro, vamos lá, de maneira bem objetiva. O senhor é contra a renúncia fiscal porque tem renúncia fiscal para fazer PPP e para fazer concessão nas debêntures incentivadas, nas debêntures de infraestrutura. O governo Lula vai cumprir ou não a promessa de campanha de não privatizar o metrô do Recife, a Transurb em Porto Alegre e a Compesa aqui de Pernambuco? E terceira coisa, porque o PT chama de privatização, PPP e concessão, onde é oposição nos governos estaduais, mas no âmbito do governo federal isso não é privatização. A ideia de alavancar o investimento público, a infraestrutura
entregar serviços coletivos a partir de parcerias público-privadas, tendo centralidade no mercado, é ou não parte essencial do projeto neoliberal? Vai ser deputado em 2026. Prepara. Legal. Aí ele desistiu de ser presidente? Acho que vai sair deputado, não sei. Deixa eu falar. Bom, primeiro assim, eu sou autor da lei das PPPs. Eu redigi. Eu era assessor do ministro Guido Mantega em 2003 e junto com o Marcos Pinto, que hoje é meu secretário de Reformas Econômicas, nós redigimos a lei das PPPs. Eu sou a favor de concessão e PPP ressalvado setores que eu considero que não deveriam ser objeto de privatização. Setores mesmo de concessão. Então, veja bem, a pessoa que ela é, por princípio, contra qualquer parceria público-privada, não pode fazer nenhuma. Eu penso, nunca foi a minha opinião. Nunca foi. A esquerda, por exemplo, foi contra o ProUni. A esquerda, assim, mais dessa feição, né? Mais, assim, radical. Não pode fazer parceria público-privada com a educação. Falei, esses caras não pagam imposto. Os empresários da educação não pagam imposto. E eu vou propor para eles começar a pagar imposto. Em bolsa. Já que eles não estão pagando porra nenhuma de imposto, vou propor para eles que eles comecem a pagar imposto em bolsa de estudo. 4 milhões de brasileiros foram beneficiados pelo ProUni. Eu sou a favor do ProUni? Claro que eu sou. Mas pela fala do Jones, ele seria contra o ProUni. Porque é uma parceria público-privada. Então, se você é contra, por princípio, qualquer parceria público-privada, você tem que acabar com o ProUni. Você teria que acabar com o ProUni. Muita gente da esquerda radical é a favor de acabar com o ProUni. Eu não sou. Então, depende muito do que você está falando. Eu não acompanhei a eleição nacional. Eu vou até me apropriar, mas eu não vi. Eu era candidato a governador de São Paulo, estava cuidando da minha vida ali em São Paulo. Não vi isso. Mas estou falando assim, ideologicamente falando, eu não sou contra a parceria público-privada. E nem concessão. De algumas eu sou. Dependendo do setor, eu sou. Eu não sou a favor de indiscriminadamente fazer parceria público-privada. Mas dependendo da circunstância, eu acho que ela se justifica. Inclusive, a China faz muita parceria. Com transferência de tecnologia, muita parceria público-privada. A China está num caminho de forte privatização nesse momento. Muito boa parte da tecnologia que a China detém hoje foi pelo fato dela ter aberto o seu mercado interno para empresas multinacionais e às vezes eles botaram uma empresa chinesa do lado da multinacional para assimilar, para aprender a fazer. Essencial. Então, por isso que eu não tenho essa ilusão de que o modelo soviético, o modelo... Cara, os países... Primeiro assim, eu não vejo nenhum modelo libertário no mundo. Não vejo. Eu acho que a gente deveria conversar seriamente sobre perspectivas para a humanidade. Mas eu não considero que as revoluções burguesas ou comunistas entregaram o que prometeram. Não considero que entregaram o que prometeram. Não, historicamente não. Então, tá aí, né? A gente consegue... Então eu posso ser crítico às duas. Prometeram e não entregaram. As burguesas e as comunistas. Aliás, entregaram muito da mesma coisa. Capital, acumulação. Então, é a máscara da agora, outra. é óbvio que se você comparar com o destino de países que não fizeram nada, não fizeram nenhuma nem outra, porque tem muito país que não fez nem a burguesa, nem a comunista, não fez nada. E aí você compara com esse e fala, olha aí, tá certo também. Eu acho justa essa crítica. Porque tem país que não enfrentou a discussão sobre o seu destino. Eu acabei de dizer aqui, o Brasil até hoje não tem uma classe dirigente. E aí a pessoa que faz uma crítica ao Brasil, porque nem toma água, nem desocupa o copo, tá certo, entendeu? Mas eu nunca fui, eu não sou esse maniqueísmo, assim, toda concessão errada, toda parceria errada, nunca me ganhou essa tese. De novo, eu redigi a lei das PPPs, né? Eu fiz concessões na cidade de São Paulo quando eu era prefeito de São Paulo.
Eu fiz parceria pelo ProUni quando eu era ministro da Educação e não me arrependo. 4 milhões de brasileiros têm diploma hoje porque alguém pensou em propor para os empresários que eram isentos de imposto pagar o tributo em bolsa. Eu não me sinto culpado por essa ideia, eu me sinto orgulhoso. E é importante a gente analisar caso a caso, né? Não dá pra ficar engessado, porque é interessante. Vou ficar devendo a resposta sobre Pernambuco, porque realmente eu não conheço o tema. Ele não é da minha esfera de atuação, ele é de algum ministério de infraestrutura, né? E nem acompanhei os discursos do Lula Brasil afora, porque eu estava aqui. A gente falou... Não tô fugindo da resposta, não. Mas não, ficou claro. Respondi o que eu penso. Perfeito. Parcerias se justificam. A gente falou da votação do imposto de renda. O que você acha do Congresso tentar atrelar a anistia a essa votação? Eu acho que nem me passa pela cabeça que isso possa estar sendo discutido, porque é uma loucura, pô. Você vai submeter um projeto de justiça social, de justiça tributária a isso, pô, faz uma discussão, faz a discussão que quiser, mas atrelar uma coisa a outra, em vez de ser um dia de festa, que dia é esse que vai? Vota com a tua consciência no projeto de imposto de renda, vota com a tua consciência e defende a bandeira que você quiser. Ninguém é... Eu não duvido, hein? Rapaz, eu também não duvido de nada. A gente tá vendo deputado aí duvido. defender, dividir o Brasil no meio, separar o sul e o sudeste da região norte e nordeste. Semana um deputado tava defendendo isso aí, velho. Eu não duvido nada. Rapaz, tem 513 deputados e 81 senador. Você vai achar de tudo. Você vai entrevistar hoje um deputado com o Breno Altman. Isso. Vai ser um debate. Vai ser um debate, porque você vai ouvir qualquer... É isso aí, galera. Hoje à noite tem debate do Breno Altman e o Paul Bilinski. E o bicho vai pegar. Então você já aciona o sininho pra você não perder. Boa. Ó, o pessoal tá perguntando aqui também o que você acha da importância do capital sexual. Não, não é isso, não. Que é isso? Que o Lula, não é isso, não. Que o Lula investiu muito nessa questão do capital sexual, né? Mas o que vem a ser isso? Investir na sua aparência. O Lula pôs uma foto de sunga ali, depois que ele pôs uma foto de sunga, ele bombou nas redes sociais, né? E assim, o Boulos viu que isso é importante também, né? Isso foi sexualizado na campanha dele, e a galera já tá considerando você, né? E outras pessoas, né? Você, o Nicolas, o prefeito da nossa cidade, o Renato também, como um símbolo sexo aí, né? Você acha que faz sentido falar pra sua equipe investir nisso daí? Quem mandou a pergunta? Quem mandou, ué? Fala aí, Robertinho, pô. Mas você que falou, não sei, fala aí. A Lúria é nossa assessora aí. Pagou uma pergunta só pra perguntar se você acha que é importante. A importância do capital sexual nas campanhas do Haddad. Você ficar alinhadão assim, o que você tá me falando disso aí? Cara, eu nunca pensei nisso. na vida pública... O Lula fez efeito, hein? Na vida pública eu nunca pensei nisso. Na vida privada, obviamente, que eu penso. Olha só uma observação. Teve um vídeo seu cavalgando em slow motion, que é o que te levou pro segundo turno. Esse é o papo das universidades federais. Um vídeo do Haddad cavalgando em slow motion. Dele cavalgando em slow motion. Mas cavalgando o quê? As pessoas começaram a ver isso daí e ter alguma coisa mais imaginações sexual com isso. Não, nem tão explícito. O capital sexual, acho que ele se imprime uma semiótica bem básica, que é: a gente acha bonito, acredita e vota. A direita já se apropriou muito disso. O Nicolas é um galã do TikTok. O Lula, tão vanguarda, é o nosso principal... Pô, o Lula de sunga foi foda pra caralho, velho. Foi foda pra caralho. Não, eu falei, que coisa. O cara, eu lembro que eu lembro que até minha tia me falou disso daí. Falou, olha aqui o Lula de sunga. Olha a virilidade do Lula. Não, pô, o pessoal comenta isso daí, né? Vou pensar no caso de você. Quando você tiver uma foto de sunga, você manda pra gente. Beleza? A primeira que eu tirar, vem pra cá, tá bom? Ó, pegar aqui da Guruja Concurso também, que é o nosso parceiro aqui no podcast, tá? A Guruja, ela faz um trabalho incrível com concursos públicos aqui. Ela é quem mais aprova para Receita Federal, Receita Estadual em todo o país. São os melhores professores. Uma plataforma bem bacana. E já aproveitando o merchan, tem o QR Code na tela, o link na descrição. Conheçam. Você tem 7 dias grátis para você experimentar essa plataforma.
A Coruja mandou aqui, pegar aqui que são muitas conversas aqui, vamos lá. Ministro, a pandemia acelerou a adoção do trabalho remoto no setor público e privado. O senhor entende que o home office veio para ficar no serviço público ou acha que ainda falta controle e eficiência para consolidar esse modelo? Olha, tem setores que você tem notícia de que a produtividade até aumentou em alguns casos, né? Então, é uma coisa que tem que ser ponderada à luz da experiência concreta. Não dá para você... De novo, não tem fórmula para tudo, né, que serve para tudo. Você tem que saber exatamente o que está acontecendo. Na área da educação, por exemplo, a discussão enorme sobre educação à distância, por exemplo, na minha época de ministro, assim, foi uma grande discussão. Eu, pessoalmente, acho que nada substitui a escola presencial até o ensino médio. A faculdade também, na idade certa, a faculdade presencial, ela para quem pode, né? Porque às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro e tudo mais, ela é muito importante, aquela convivência, não só na sala de aula, mas no pátio, discutindo o país, discutindo a política, discutindo cultura, discutindo lazer. É muito importante, né? Mas a pessoa de educação à distância, por exemplo, que faz uma universidade à distância, hoje tem 4, 5 milhões de brasileiros fazendo curso à distância, universitário, né? E muitas vezes sem a regulamentação devida, o que é um baita de um prejuízo para o país, que a pessoa às vezes se esforça e tudo mais, mas não está recebendo da instituição a infra necessária para fazer um bom curso, né? Porque houve um afrouxamento da legislação da educação à distância no Brasil muito deletério, né? E as universidades cresceram, as públicas cresceram, até mais do que as privadas na educação presencial, né? Mas na educação à distância, as privadas é que tomaram conta por causa desse afrouxamento das regras, que, na minha opinião, o afrouxamento não funcionou adequadamente. A questão da saúde digital, por exemplo, minha mulher trabalha com saúde digital e tem coisas magníficas acontecendo. Você tem uma segunda opinião de um especialista, especialista do especialista. Você não vai, às vezes, levar para uma comunidade de 2 mil habitantes um especialista em mão. Jamais. Bom, mas se você tem um ortopedista próximo e um cara especializado em mão para dar uma segunda opinião, porra, você incrementa o serviço. Essencial. Então, tem formas e formas de usar a tecnologia. Não existe uma fórmula que vai resolver tudo. Então, você tem que ver o caso concreto e adaptar a tecnologia ao bem-estar das pessoas naquele caso concreto. Então não vai ter uma fórmula única. Eles falaram também que a reforma administrativa, que ela vem levantando intensos debates aí sobre a estabilidade do servidor público, né? E perguntaram qual que é a sua visão sobre a estabilidade desses servidores, se você enxerga isso como um privilégio para eles ou se pode ser usado até como uma forma de opressão política lá dentro. Olha, no mundo inteiro, a burocracia do Estado, as carreiras de Estado, elas têm estabilidade com regras claras de desempenho, né? Então você tem lá o teu horário, você tem tua jornada de trabalho, você tem controle de qualidade. Isso tudo é legítimo que se faça, né? Produção, você tem que produzir, né? Então você tem um hospital público, ele responde a padrões de qualidade, ele responde a padrões de eficiência. É importante, né? Você tem recursos limitados, você tem que fazer esse recurso render, de novo, respeitando o bem-estar do trabalhador. Você não vai... Estava acabando de falar da jornada de trabalho aqui, tem que respeitar o bem-estar do trabalhador. Mas, pô, regras claras, né, de eficiência e qualidade, elas são importantes para o serviço público. Pô. Eles são custeados por todos nós e a gente tem que ter cada vez mais transparência sobre essas questões. Mas eu acredito que um serviço público bem organizado, né, e que passa pela estabilidade, extremamente ele é muito importante.
Eles perguntaram também que, diante desse déficit de servidores na área de fiscalização tributária e aduaneira, somado ao desafio de implementar essa histórica reforma tributária, existe alguma previsão concreta para um novo concurso da Receita Federal na área de auditor e analista, ainda nesse mandato do governo Lula? Tem alguma estimativa de vagas e cronograma? O que nós fizemos no mandato foi chamar quem estava aprovado, né? Que estava na fila e não era chamado, né? Nós chamamos quem estava aprovado, mas eu não tenho notícia de que haverá concurso esse mandato de novo. Agora, até porque já vai encerrar. Mas que realmente o Brasil tem esse déficit, né? Que a gente precisa contratar mais. Eu já ouvi falar isso. Depende da área, não é verdade para todas as áreas. Tem agências que estão depauperadas, né? E que precisam de gente para acelerar até o desenvolvimento. Pô, você não pode demorar anos para ter uma autorização do IBAMA, da Anvisa. Então, às vezes falta gente, mas não é o caso em toda a administração Tem um pública. investimento também constante em aperfeiçoamento tecnológico, por exemplo. Que às vezes a gente olha lá e fala, nossa, esse setor aqui tinha 50 pessoas, hoje está com 10. Tem. Você tem alguma, vamos pensar, algum equipamento que supriu essas 30 pessoas que tem não muita estão ali coisa mais, sendo. né? Tem. Hoje você tem um processo de. Rapaz, ninguém ainda tem noção do ganho de produtividade que nós podemos ter com a inteligência artificial, se bem utilizada. Como toda nova tecnologia, ela assusta muito, né? O que vai ser da gente, o que vai ser do emprego, o que vai ser de tudo. E tem que pensar mesmo. Toda nova tecnologia gera muitas vezes pânico nas pessoas, com razão, porque como as relações sociais não são reorganizadas, às vezes você precariza demais o trabalho. As pessoas, ao invés de melhorar de vida com a nova tecnologia, pioram de vida no mundo do trabalho. Então a gente precisa pensar isso, né? Como continuar promovendo o desenvolvimento tecnológico, ciência e tudo mais, mas fazer isso se traduzir num maior bem-estar, né, para nossa comunidade como um todo, né? Pensando em tecnologia, você acha positivo a gente trazer esses data centers para dentro do Brasil? Rodrigo, sabe qual que é o problema dos nossos dados? Mais de 60% estão sendo processados fora do Brasil. Nem protegendo esses dados nós estamos. Porque a partir do momento que você passa um cabo submarino, manda para a Virgínia para processar lá, quem é que sabe o que o cara está fazendo com esses dados? Mesmo que eles estejam anônimos, tem todo um procedimento para proteção. Mas, cara, é muito problemático, entendeu? Acho que é questão de soberania nacional a gente ter esses data centers aqui. Pô, eu acho importante a gente processar os nossos dados no Brasil. Eu acho. Eu concordo com você, eu acho que a gente tinha até que falar mais sobre isso, começar a fazer transferência de tecnologia, pegar esses aplicativos, quer atuar aqui? Beleza, mas você vai contribuir para a gente fazer o nosso. Então, a energia verde, as terras raras, os minerais críticos, podem ser a base de parcerias, inclusive com capital estrangeiro, privado ou estatal, no caso da China e tudo mais, que tem empresas estatais dedicadas a isso, para a gente desenvolver cadeia produtiva no Brasil. Nós somos a segunda ou terceira reserva mundial de minerais críticos. Entendeu? Tem muita coisa aqui. Agora, a gente tem que aproveitar de forma... Se a gente continuar, como sempre, né, exportando commodity, né, e muitas vezes vai exigir parceria, inclusive com o setor privado. E aí, se a gente for dogmático, a China... cresceu porque ela rompeu com o dogmatismo. Sim. Ela começou a abrir, né? Sem perder o controle da situação, ainda,